Antes de nós lermos o texto propriamente dito, não sei se todos os irmãos conseguiram ler o boletim com a mensagem pastoral, mas o reverendo Ricardo, ele trouxe um texto de reflexão para nos estimular a leitura da palavra no ano de 2025. E o verso que ele citou está em Lucas capítulo 24, os irmãos não precisam abrir, verso 32, que disse: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, se referindo aos discípulos, se referindo a Jesus Cristo, que é acabado de ressuscitar, que a gente possamos pedir ao Espírito Santo que ele venha também nos arder o nosso coração por meio da sua palavra, para que nós possamos compreender e viver uma vida que glorifica a Deus. Vamos para o texto de Romanos, então, irmãos. O texto de Romanos, como nós temos visto, agora nós estamos na parte prática. Nós tivemos a parte teórica, digamos assim, a parte mais teológica, e agora nós estamos vendo as partes práticas, lembrando aquilo que nós vimos em Romanos capítulo 12, que nós devemos viver no nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vimos também que nós não devemos nos conformar com esse século, mas buscar a transformação, a nossa transformação pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vimos sobre a sujeição às autoridades civis, ao governo que é constituído por Deus para a punição do mal e para o louvor do bem, e que nós devemos honrar as autoridades. E vimos no sermão passado com o irmão Vitor sobre o cumprimento da lei, que é o amor. O verso 10 de Romanos capítulo 13 diz que o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E de tudo que nós vimos na exposição, lembremos que o irmão Vitor ressaltou a questão de que nós, como cristãos, numa vida piedosa, numa vida que busca glorificar a Deus, não devemos ser devedores. Devemos honrar os nossos compromissos financeiros. E foi ressaltado aqui, se nós temos que ter alguma dívida, se temos que ser devedores, sejamos devedores do amor. E foi colocado aqui que todos nós somos devedores do amor para com o próximo. É nessa linha que nós vamos entrar em Romanos capítulo 14, onde o apóstolo Paulo vai abordar um tema muito interessante, que ele vai relacionar a liberdade cristã, ou seja, existe uma margem de liberdade para cada um de nós, que envolve a nossa individualidade, que foge um pouco de padrões estabelecidos, ou seja, questões não morais, que nós devemos relacionar com muito cuidado quando envolve o fraco na fé, para que a nossa liberdade não venha a ser causa de tropeço para aquele irmão que é mais fraco na fé. Antes de nós lermos um texto, eu gostaria de trazer aqui um exemplo que o reverendo Sproul, quando vai comentar esses versos, ele trata disso. Ele vai falar que, em certa vez, uma chuva muito forte, ele e mais um ministro da palavra estavam saindo para buscar um determinado material a cerca de um quarteirão. E quando eles estavam saindo daquele local, com a chuva forte, eles preferiram ir de carro por causa da chuva, cerca de 1 quilômetro. E quando ele entrou junto com esse outro ministro, de repente o ministro que estava dirigindo, que iria dirigir, saiu do carro, pegou uma chuva e foi dentro do local pegar algum documento. Voltou e o Sproul perguntou a ele: por que você saiu nessa chuva? Era só pegar o carro e ir até a frente. E o pastor falou: eu não poderia dirigir, mesmo que até o quarteirão, sem a minha habilitação. O Sproul não entendeu muito bem isso, porque era até a próxima esquina. Não haveria nenhum efeito disso. Mas aquele irmão, aquele ministro entendia, e ele responde ao Sproul falando que se eu não honrar o Senhor nas pequenas coisas, como honrarei o Senhor nas grandes coisas? E o Sproul traz aqui que, aparentemente, isso poderia ser lido como um legalismo, mas a forma como esse ministro colocou, a forma de querer honrar a Deus nas pequenas coisas, demonstrou não um coração legalista, mas um coração inclinado a dar graças a Deus em tudo que ele faz. É justamente isso que nós vamos ver aqui, relacionado à distinção de dias, relacionado à comida, que nós devemos ter cuidado quando temos pensamentos diferentes, posições diferentes, naquilo que não é contrário à lei de Deus, naquilo que não é contrário à moralidade instituída pela palavra de Deus. Amém? Vamos ler então Romanos capítulo 14,
do verso 1 até o verso 12. Assim diz a palavra de Deus: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar na exposição da palavra para que nós venhamos compreender as verdades de Deus e possamos, pela força do Espírito, viver essa palavra. Então vamos expor, irmãos, verso a verso, e nós vemos então, já no primeiro versículo, não perdendo de vista o que nós trouxemos na introdução, sobre os versos anteriores sobre amor. O apóstolo Paulo, nessa harmonia, nessa sintonia, ele fala que nós devemos acolher ao débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. O apóstolo Paulo já pressupõe que dentro da igreja, dentro da comunidade da fé, existem aqueles que têm um conhecimento, um discernimento mais fraco, mais imaturo sobre algumas questões, e existem outros irmãos mais maduros sobre algumas questões que envolvem a fé. E o apóstolo Paulo, então, ele vai discorrer justamente sobre isso. E a ideia aqui do acolhimento, que ele dá uma ordem para nós acolhermos aquele que é débil, aqui leia-se também fraco na fé, é baseado no interesse genuíno, no interesse fundado no amor ao próximo, no amor que nós devemos ter para com o nosso irmão, não um amor baseado como nós amamos a nós mesmos, como o irmão Vitor trouxe aqui. Mas o parâmetro do amor fraternal é o amor de Cristo para conosco. O rigor é muito maior. O parâmetro e o padrão é muito maior. Nós não devemos amar o nosso irmão na fé como nós amamos a nós mesmos, mas devemos amar o nosso irmão na fé como Cristo ama a sua igreja, como Cristo nos amou e se deu em nosso favor pela nossa salvação. E o apóstolo Paulo então traz aqui que esse acolhimento genuíno, esse acolhimento baseado no amor, não deve ter como propósito trazer esse irmão mais fraco na fé para discutir opiniões. É como se a gente tivesse uma posição sobre determinadas coisas e o acolhimento a esse irmão mais fraco na fé não fosse um acolhimento genuíno, mas sim com o interesse de trazer esse irmão para uma posição minha. Então esse acolhimento é um acolhimento falso. É um acolhimento não baseado no amor, mas um acolhimento baseado em arrebatar determinadas pessoas para uma posição que eu quero ter, que eu quero ensinar na igreja. E o apóstolo Paulo fala que nós não devemos praticar isso. O nosso acolhimento deve ser um acolhimento genuíno, baseado na fé, no amor, não para discutir opiniões. E quando o apóstolo Paulo fala de opiniões, irmãos, devemos ler aqui que existe uma margem, que é o que nós vamos trabalhar com ênfase no texto, que são questões que não envolvem a moral. Quando nós falamos que não envolve a moral, é questão que não envolve certo e errado em si. É questão que não confronta a lei de Deus. Por exemplo, quando nós vamos ao 7º mandamento, que diz que nós não devemos adulterar, é uma questão de moralidade. Não há espaço para adultério. Não há espaço, por exemplo, para poligamia, como uma extensão do 7º mandamento. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos mentir no 9º mandamento, não dizer falso testemunho com o nosso próximo, não há meia-verdades.
Não há maneira de a gente tentar encaixar isso baseado em opiniões. Mas não é isso que o texto vai trazer aqui. A liberdade cristã é fundamentada em questões não morais, em questões onde o Senhor permite que nós possamos ter preferências. Nós devemos ter isso em vista, irmãos. Se nós sairmos daqui entendendo que podemos ter opiniões que violam a lei de Deus, nós perdemos de vista tudo que o apóstolo Paulo está querendo comunicar e tudo que o apóstolo Paulo já comunicou sobre a lei de Deus desde Romanos capítulo 1. Então aqui nós não estamos falando de questões que envolvem a lei de Deus. A lei de Deus é imperativa, é impositiva, não há margem para não cumprir. Qualquer homem, como nós temos visto, que escolhe não cumprir a lei de Deus, está no estado de desobediência, de rebelião contra o Criador. Tá? Então não é isso que nós vamos tratar aqui. E antes de nós adentrarmos especificamente nesses pontos que envolvem essa margem de liberdade que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, baseado na liberdade cristã que cada um de nós devemos ter, como uma premissa para nós compreendermos melhor, nós podemos tratar aqui de dois pontos, digamos assim, dois obstáculos à santidade genuína. Dois obstáculos, dois lados da mesma moeda, sendo essa moeda um obstáculo a uma santidade, a uma vida de piedade a Deus. E um lado dessa mesma moeda é o antinomismo. Nós já vimos aqui que o antinomismo é uma vida, é uma corrente, uma teologia, uma doutrina que nega a existência da lei de Deus. O antinomismo, como o próprio nome diz, ele é contrário à lei de Deus. Ele fala que é uma teologia baseada em que com Cristo a lei de Deus caiu. Não existe mais a lei de Deus, nós estamos agora no tempo da graça e agora praticamente tudo é permitido. E nós vemos que o antinomismo é uma perversão da liberdade cristã que utiliza de falsos raciocínios, de falsos argumentos bíblicos para fazer com que nós possamos pecar à luz da graça de Cristo. E nós vimos que o apóstolo Paulo tem debatido essa corrente teológica, debatido contra o antinomismo. E outro lado da moeda também, o outro extremo, que é um obstáculo à santidade, que Cristo bateu bastante em relação aos fariseus, é o legalismo. E nós vamos dar uma ênfase no legalismo na liberdade cristã, porque o legalismo ele aparece, ele surge na comunidade cristã, onde questões que não são questões principais, que não são questões cruciais numa vida temente a Deus, é colocado como algo principal. E o legalismo ele aparece como forma de suprimir a liberdade que Cristo nos deu. O legalismo é um grande perigo à igreja. Nós vivemos, muitos passaram por experiências em igrejas onde doutrinas de homens são colocadas como preceitos para medir a piedade. Então, na determinada igreja, o homem não pode usar bermuda em situação nenhuma, nem mesmo fora do culto solene, na praia, em nenhum lugar. E aquilo é colocado como medida para medir a santidade. Então, aquele que usa calça, ele julga o irmão que não usa calça, e ele coloca-se, então, como em uma situação de prevalência sobre o irmão. Como se a vida dele, por usar calça, é uma vida mais santa diante de Deus. E aí nós vemos o legalismo e muitas outras coisas que o apóstolo Paulo vai dizer, não manuseie isso, não toqueis naquilo outro, que tudo que envolve uma forma de restringir a liberdade que Cristo, o nosso Senhor, nos dá. Então devemos ter em mente que não podemos andar nos extremos. Uma das características do fruto do Espírito é a temperança. A temperança traz equilíbrio. Nós não devemos andar no extremo do antinomismo, negando que a lei de Deus é imperativa e existe. Nós estamos debaixo da lei de Deus, não no sentido de maldição, mas sim no sentido de cumprir para fins de santidade, sabendo que o cumprimento é imperfeito, como nós temos visto em Romanos. E outro extremo é o legalismo, onde colocamos questões secundárias como medida da nossa fé e esquecemos da graça de Deus, esquecemos que a lei não pode nos salvar, mas sim Cristo. E a lei tem o único propósito de nos fazer, de calar toda a boca de todos os homens e fazer todos culpados diante de Deus, como nós temos visto na EBD, no estudo da lei de Deus. E agora nós vamos entrar então no tema da liberdade cristã. O apóstolo Paulo, como nós vimos aqui, ele traz nos versos, e ele vai trabalhar em todos os versos do capítulo 14, duas disputas
que estavam ocorrendo na igreja em Roma. A primeira disputa é sobre o que comer. Existia na igreja em Roma uma corrente, um grupo de cristãos romanos que entendiam que não se podia comer carnes. Em 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo vai tratar sobre os alimentos sacrificados a ídolos, se os cristãos poderiam ou não comer. E ele resolve aquela disputa falando aqui sobre questão de consciência. Aqui esse grupo vai além da questão de alimentos sacrificados. Aqui o grupo, essa corrente em Roma, está dizendo que só deveríamos comer legumes. Nós temos aqui o primeiro registro, digamos assim, do vegetarianismo, né? Aqui são pessoas vegetarianas na igreja em Roma que entendiam que comer alimentos, comer carnes, era uma forma de viver uma vida não reta diante de Deus. De comer carnes ofendia, quebrava a lei de Deus. Ou, melhor dizendo, uma vida mais santa, uma vida mais piedosa, era uma vida dedicada a alimentos vegetarianos, alimentos vegetais, se abstendo de qualquer tipo de carne de animal. O apóstolo Paulo vai tratar esses irmãos como débeis na fé. No verso 2 ele vai falar que um crê que de tudo pode comer, ou seja, até carne. Porém, o mais débil, o mais fraco, come legumes, é vegetariano. Ele come somente isso. E essa disputa em si não era um problema como nós vamos ver, a disputa entre os irmãos. Que disputa? A corrente, entendendo que se podia comer tudo, porque Deus é o Senhor, Deus é o Criador de todas as coisas, e o Criador e Senhor está dando os alimentos para os homens comer, como a palavra de Deus estipula ali no Pacto de Noé, que nós poderíamos comer da carne dos animais, e a disputa de um outro grupo que dizia que não. Uma vida de santidade a Deus é uma vida de abstenção à carne de animais. O apóstolo Paulo vai dizer que isso não é um problema. O problema é que a disputa em si, ou seja, não é problema comer somente legumes. Também não é problema comer de tudo. O problema é que esses irmãos estavam realizando uma disputa entre si, de modo que um estava desprezando o outro. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, novamente, ele coloca a questão do amor ao próximo como uma diretriz, como um norte a ser seguido. O apóstolo Paulo vai trazer que a questão de comida não é importante. Existe algo mais importante, que era o amor fraternal. E o apóstolo Paulo vai emitir, então, uma ordem que os cristãos que estavam lá não deveriam desprezar o seu irmão. Verso 3, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Irmãos, na igreja em Roma, os irmãos mais maduros na fé, que tinham um entendimento correto, digamos assim, mais maduro de que poderiam comer tudo, porque Deus havia dado todas as coisas para se comer, eles estavam utilizando da sua sabedoria, do seu conhecimento bíblico, de modo soberbo. E eles estavam, então, menosprezando os irmãos mais fracos na fé. E o apóstolo Paulo ele vai direcionar tanto para esse grupo que estava acusando de soberba para com os irmãos mais fracos, mas também com os irmãos mais fracos que estavam acusando os outros irmãos de terem uma vida menos santa. Quando o apóstolo Paulo traz essas duas questões, que ele vai tratar também em 1 Coríntios capítulo 8, nós não devemos nunca entender uma tirania do mais fraco. Tá? O que significaria isso? Uma imposição, já que existe o mais fraco na igreja, de que entende que só se deve comer legumes, então por amor a ele, toda a igreja agora é obrigada a comer legumes. O apóstolo Paulo não coloca isso como uma resolução do problema da disputa. O apóstolo Paulo, com a sabedoria de Cristo, como apóstolo de Cristo, com a autoridade apostólica, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trazer o imperativo de que um irmão não deveria desprezar um ao outro por causa das posições. Assim como o irmão mais maduro não deveria impor que o irmão mais fraco tinha que comer carnes, o irmão mais fraco também não poderia impor ao mais forte que ele deveria comer somente legumes. E nós vamos ver mais à frente em outro sermão, de que o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que nós vamos ver no outro sermão. Mas a ideia aqui é justamente essa. E o apóstolo Paulo agora ele vai apresentar os argumentos por conta disso. Ele vai dizer que verso 3, porque foi Deus que o acolheu. Deus acolheu o irmão mais fraco. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quem és tu, por meio da sabedoria que não veio de ti, mas sim revelado por meio do Espírito, por meio da palavra de Deus, para desprezar o irmão mais fraco? Deus acolheu o irmão mais fraco. Deus chamou o irmão mais fraco para pertencer à família dele, para fazer parte da comunidade cristã. E aqui o apóstolo Paulo relembra aos seus leitores que nós não devemos perder de vista, como vimos em Romanos capítulo 13, que existe uma hierarquia suprema. Nós vimos em Romanos capítulo 13 que existe somente um que está acima de tudo e de todos. Existe somente um que é supremo, que é o nosso Deus, o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na ordem da salvação, fizeram um plano e realizaram um decreto para salvar esse irmão mais fraco na fé. E o apóstolo Paulo está dizendo: quem és tu, ó homem, para desprezar o irmão mais fraco? Foi Deus que acolheu o irmão na comunidade da fé. Ele está dizendo para os soberbos que estavam se achando muito na comunidade da igreja, que eles deveriam abaixar um pouco a bola deles e compreender que eles não eram o Senhor da igreja, que eles não deveriam utilizar da sua sabedoria e do seu conhecimento para exercer domínio sobre o irmão mais fraco. Lembrando que no verso 1 o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos acolher o mais fraco de forma genuína, baseado no amor e não para discutir opiniões. Foi Deus que acolheu a todos, inclusive o mais fraco. E o apóstolo Paulo vai dizer: quem és tu que julgas o servo alheio? Afinal, o servo alheio, ou seja, o conservo, ele pode exercer juízo sobre o servo? Será que ele tem atribuição, poder ou competência ou jurisdição para expedir algum tipo de julgamento para com o conservo? E quando o apóstolo Paulo fala de julgamento aqui, não devemos compreender como é dito aqui, não julgueis. Não é nesse sentido. O contexto que nós estamos vendo aqui da palavra em Romanos capítulo 14 é uma disputa que envolve alimentos e distinção de dias. É esse o contexto que o apóstolo Paulo está trazendo sobre o julgamento. Ou seja, não um julgamento baseado na verdade, não um julgamento oriundo da palavra de Deus, de que existe sim uma quebra, uma transgressão da lei, mas um julgamento baseado em si mesmo. Quando nós alertamos o nosso irmão que ele transgrediu a lei de Deus, o julgamento não é nosso, o julgamento é da palavra de Deus. Nós apenas anunciamos o julgamento. E aqueles que têm competência como líder eclesiástico, aplica dentro da jurisdição eclesiástica aquilo que Deus deu competência para julgar o irmão, que não está se arrependendo. Mas o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é um comportamento, uma postura de um irmão que não está preocupado com a glória de Deus, mas que está preocupado de fazer valer a sua posição em relação ao irmão mais fraco. Quem és tu para julgar o servo alheio? Em outras palavras, por acaso existe na igreja de Roma algum juiz que possa substituir o supremo juiz? Será que existe algum homem santo e justo o suficiente para julgar o irmão próximo? Para o próprio Senhor, esse irmão está em pé ou cai. É para Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a vida desse irmão pertence exclusivamente ao Senhor, exclusivamente a Deus. Quer ele esteja de pé, quer ele esteja caído, Deus é Senhor sobre ele. E o apóstolo Paulo traz uma mensagem de perseverança, porque quer esteja de pé, quer esteja caído, ele fala o que adiante? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quer o irmão mais fraco ou qualquer irmão esteja de pé ou esteja caído, é para o Senhor que ele está em pé ou ele está caído. E é o Senhor que o fará perseverar na caminhada cristã. É Deus que irá suster a todos nós.
É Ele, em última instância, que nos faz perseverar, porque Ele é poderoso para fazer isso. E o apóstolo Paulo prossegue na exemplificação, porque ele trouxe o primeiro ponto dessa disputa que envolve a questão de alimentos, mas também existia na igreja em Roma uma outra questão, uma questão que envolvia uma disputa sobre a distinção de dias. E o apóstolo Paulo vai dizer que, no verso 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Provavelmente, irmãos, na igreja de Roma existiam tanto gentios como também judeus, que tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos no Antigo Testamento, a Torá, nós vemos que existia diversas ordens na lei de Deus, da parte de Deus, de que os judeus deveriam guardar alguns dias, que eram dias de celebração, vamos dizer assim, um calendário judaico, que deveria fazer distinção. E nós não devemos ler esse texto como a questão do dia como o dia do Senhor. Nós vimos que toda vez que há uma referência sobre o dia do Senhor, o D é maiúsculo. Tá? Como qual dia do Senhor? Nós vimos que depois, na Nova Aliança, o primeiro dia. Esse dia, a guarda do dia do Senhor é uma questão moral. Deus não abre espaço para preferência de querer ou não querer guardar o seu santo dia. Isso é imperativo. Então o apóstolo Paulo não está se referindo ao dia do Senhor. Ele está se referindo a outras datas de celebração. E imaginemos, irmãos, esses judeus que cresceram, foram ensinados, instruídos na Torá, na lei de Deus, foram circuncidados ao oitavo dia e cresceram guardando esses dias como forma de celebração a eventos que marcam Deus e o seu povo. Agora, na nova aliança, esses dias, muitas vezes dias oriundos da lei cerimonial, não tinham mais proveito em si mesmo. Mas para esses irmãos era difícil abrir mão desses dias. Então, surge uma nova disputa entre gentios e entre judeus. Os judeus entendendo que se deveria fazer distinção por causa da tradição judaica e os gentios entendendo que não deveria fazer distinção entre os dias. E o apóstolo Paulo novamente resolve a disputa da mesma forma como ele resolve a questão dos alimentos. A guarda de determinados dias, com exceção do dia do Senhor, era uma liberdade cristã que o próprio Cristo havia concedido aos judeus. Os judeus que estavam fazendo isso, eles faziam isso para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo estava entendendo que era uma forma de devoção a Deus, de celebração ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, relembrando o Deus do pacto. Mas também não fazer distinção dos dias na nova aliança não era um problema, porque não era mais imperativo na nova aliança em Cristo Jesus. Então nós vemos então que o apóstolo Paulo resolve isso demonstrando que não importa se a gente come de tudo, ou se a gente come somente legume, ou se a gente não faz distinção de dias, ou se a gente faz distinção de dias por causa da cultura, da tradição, isso não importa. O que o apóstolo Paulo vai dizer que importa é uma vida de culto diante de Deus. O apóstolo Paulo está tirando uma vista pequena e restringida a alimento e a guarda de determinados dias, e ele está ampliando isso. Ele está dizendo que isso são questões periféricas, são questões diminutas. Existe algo maior que está por trás da guarda ou não, de comer ou não. É que esses irmãos faziam isso com a intenção de glorificar a Deus, com a intenção de render graças a Deus, de ter uma vida piedosa diante de Deus. E o apóstolo Paulo, então, resolve essa disputa, dizendo que não importa, porque
Quer quem distingue entre dia e dia, para o Senhor está fazendo. E quem não distingue, também não distingue para o Senhor. Quem come somente legume para o Senhor. E que come de tudo, inclusive carnes, legumes e tudo que o Senhor deu, também come para o Senhor. Existe algo mais importante, que é uma vida de devoção a Deus. Às vezes, como estava ocorrendo na igreja em Roma, a gente perde de vista o amor ao próximo, perde de vista aquilo que Cristo conquistou na cruz, a nossa salvação e a nossa liberdade, e a gente coloca questões secundárias, questões que não são morais, como forma de disputa entre os irmãos, como forma de ofender ao irmão, dizendo que ele não é santo porque ele não faz da forma que eu faço, como forma de demonstrar um coração soberbo, se afastando do amor fraternal, que é uma ordem do nosso Senhor de amar o próximo, o nosso irmão, como Ele nos ama. Nós não podemos perder de vista isso, irmãos. A ideia aqui é quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Se eu estou comendo carne, eu devo orar e dar graças a Deus pela carne. Eu devo dar graças a Deus e lembrar que um animal está morrendo por causa do pecado que adentrou no mundo em Adão e Eva. Não posso perder de vista que, apesar de um alimento ser saboroso para nós, um animal precisou morrer para isso. E Deus dá esse animal para nosso alimento. Mas também, se nós não queremos comer determinadas coisas, que venhamos fazer isso com motivo de consciência, buscando realmente glorificar a Deus. Os irmãos mais fracos em Roma entendiam que não comer legumes podia ser algo não agradar a Deus. E a consciência dele seria ferida se ele comesse carne. E o apóstolo Paulo está dizendo, então, para que forçar o irmão a comer carne? Qual o proveito disso? Porque não existe uma ordem, coma carne, se não comer carne é pecado. Esse irmão que não come carne, ele tem a liberdade dada por Cristo de não comer carne, desde que ele faça isso para a glória de Deus. O judeu que estava guardando determinados dias do calendário judaico, o Senhor Jesus Cristo que salvou o judeu, parte do seu povo, do pacto, deu a liberdade cristã de ele continuar guardando determinados dias. Nós vamos ver em outras epístolas, inclusive em relação à circuncisão, que o apóstolo Paulo em nenhum momento vai ir contra os judeus circuncidarem os seus filhos. O problema é como os judeus viam a circuncisão na nova aliança, ou a imposição disso aos gentios, que foi a disputa do primeiro concílio, forçar os gentios a circuncidar seus filhos. Mas veja, a circuncisão em si não era o problema. Devemos viver uma vida que glorifica a Deus com tudo que nós venhamos a fazer. E o apóstolo Paulo vai estender isso no verso 7. Ele vai trazer mais um argumento em favor dessa linha que ele está seguindo de raciocínio. Porque se vivemos, para o Senhor é que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, nenhum de nós deve viver para nós mesmos. A abnegação é uma característica forte de uma vida cristã. A vida de renúncia às nossas próprias vontades, aos nossos próprios interesses, é uma marca fundamental de uma vida cristã. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que, apesar da questão de comida e o meu próprio interesse em relação aos alimentos, eu não devo perder de vista, ou em relação ao dia, de que eu vivo não para mim mesmo. É a mesma linha que o apóstolo vai trabalhar sobre carne sacrificada a ídolos, em 1 Coríntios capítulo 8. Se isso faz o seu irmão pecar, se abstenha de comer comida sacrificada a ídolos. Por mais que a comida em si foi oferecida a seres que não existem, não seja algo mal em si, mas pode se tornar pecado a forma como isso é feito.
A ideia aqui, o apóstolo Paulo está trazendo em Romanos capítulo 14, é a mesma. Nós devemos pensar no nosso irmão. Nós devemos pensar que nós não vivemos primeiro para nós mesmos. Nós vivemos para Deus. E o apóstolo Paulo fala da morte no sentido de que nós nascemos, ou seja, vivemos, e a nossa vida material, física, termina com a nossa morte. Ele está dizendo que tanto um como o outro está dentro da soberania de Deus, está dentro do controle de Deus, e seja a nossa vida, seja a nossa morte, devemos buscar glorificar a Deus, inclusive como nós morremos. E existem formas de morrer que não glorificam a Deus. Existem formas de morrer de beira a incredulidade. Existem formas de morrer, não estou dizendo que a pessoa irá para o inferno, mas que não glorifica a Deus naquele ato. E existem formas de morrer que glorificam a Deus. Existem pessoas que passaram por câncer e muitos ao seu redor testemunharam, apesar do sofrimento, apesar de a pessoa estar definhando ainda viva, está moribunda, nós vemos o que? Aquela pessoa testemunhando da fé em Cristo. Ela entende que a forma como ela viveu e também a forma como ela irá morrer deve glorificar o Senhor. E ela busca ser fiel e glorificar a Deus, inclusive na sua morte. Os mártires da igreja são um exemplo disso. Viver uma vida piedosa, não negando o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando foram forçados a negar, preferiram virar tochas humanas a Nero. Preferiram ser jogados nas arenas dos gladiadores e serem comidos por leões. Preferiram ter as suas peles esfoladas ainda vivos, porque eles permaneceram fiéis. Eles entenderam que a vida e a morte pertenciam a Deus. E eles buscaram glorificar a Deus, tanto na vida como na morte. É essa a ideia que o apóstolo Paulo está transmitindo aqui. Nós não vivemos para nós mesmos e não morremos para nós mesmos. A nossa vida, quer vivamos, quer morramos, que seja para o Senhor. E ele diz por quê? Porque somos do Senhor. E o apóstolo Paulo diz por que nós somos do Senhor. Porque foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O verso 9. Por que, irmãos, nós somos do Senhor? Porque esses cristãos que estavam disputando sobre comida e sobre guarda de determinados dias, oriundos do calendário judaico, deviam entender que eles agora pertenciam ao Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo morreu por eles. Quando Cristo encarna, vive uma vida de humilhação, de sofrimento, já na encarnação, nós temos todo o relato da paixão de Cristo, um relato de humilhação, um relato de feito maldição por nós, escarnecedores cuspindo no seu rosto, despindo ele, deixando ele nu diante de todos, colocando uma coroa de espinho, dando chicotadas no nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo ele sangrar, fazendo ele carregar uma pesada cruz, crucificando e fazendo ele maldito por nós. Isso não foi sem nenhum propósito. Ele estava conquistando a nossa salvação. É por isso que uma vez por todas, como o apóstolo Paulo diz, que Cristo morreu, quando ele sangra até a morte por nós na cruz, naquele madeiro, ele estava salvando todos os eleitos de Deus, inclusive aqueles que estavam disputando por questões menores. Eles estavam preocupados com coisas pequenas, estavam perdendo de vista que Cristo havia morrido por aquele irmão mais fraco, ou pelo irmão mais forte também. E Cristo ressuscitou. Cristo triunfou. Porque o Evangelho não para na morte de Cristo. Nós pregamos a Cristo e esse crucificado. E a pregação do Evangelho de Cristo é que o Cristo que foi crucificado e morreu, ele ao terceiro dia ressuscitou conforme estava predito pelos profetas que ele haveria de ressuscitar. Ele triunfou sobre a morte. Ele levou cativo o cativeiro, distribuiu dons entre os homens, para viver uma vida fraternal, uma vida que glorifica a Ele. O que o apóstolo Paulo está lembrando, que de repente os romanos esqueceram, e muitas vezes nós esquecemos também,
é que nós pertencemos àquele que, por grande amor, morreu por nós. Nós não somos senhores de nós mesmos, nós não somos muito menos senhores sobre nossos irmãos. Nós somos co-irmãos, nós somos co-herdeiros de Cristo. Somente um é Senhor da igreja, somente um morreu e ressuscitou em favor dos nossos irmãos, em favor de nós mesmos, e esse é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo que esse irmão foi acolhido pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa vida e a nossa morte pertence a Cristo, porque somente Ele morreu com o propósito de ser Senhor. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. O Senhor Jesus Cristo olha para nós e fala que nós pertencemos a Ele. Isso é um benefício espiritual, uma dádiva que somente aqueles que foram alcançados por Cristo, por meio da regeneração, podem afirmar e podem experimentar profundamente. Aqueles que não confessaram o Senhor Jesus Cristo vivem sem esperança no mundo. Vivem longe de uma comunidade fraternal, de uma comunidade onde, apesar das diferenças, das opiniões, um busca o benefício do outro, por amor a Cristo, por amor ao próximo. É uma abnegação, é abrir mão dos seus próprios interesses, e isso para a glória de Cristo, porque Ele abdicou da sua glória. Não é isso que nós vimos? Ele abriu mão. Por nós, Ele viveu uma vida em humilhação. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, encarnou e viveu em um corpo. Um Deus que não sofre e não morre, sentiu dores por nós. Foi amamentado, passou fome, teve sede. Todas as mazelas humanas oriundas do pecado, aquele que não tinha pecado experimentou por nós. O apóstolo Paulo está colocando isso de novo em foco aos romanos e a nós também. Toda vez que houver disputa na igreja de Cristo, devemos lembrar que nós não somos senhores sobre nós mesmos e nem sobre o nosso irmão. E tentar resolver de forma piedosa, de forma a glorificar a Deus. É para isso que o Senhor ressuscitou, para ser Senhor sobre todos, quer vivos, quer mortos. Ele é Senhor sobre todos. E o apóstolo Paulo, diante de tudo isso que ele expôs, ele vai para o verso 10. E ele diz que por conta disso, ou seja, se o Senhor que morreu por sua igreja, se o Senhor que sangrou por ela, Ele triunfou a morte, ressuscitando ao terceiro dia, Ele ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, governando com grande poder e glória em nosso favor, e portanto Ele é Senhor sobre a igreja de Cristo, sobre a sua igreja. Quem somos nós, ou quem és tu, porque julgas o teu irmão? E tu, ou seja, o outro, porque desprezas ao teu irmão também. E o apóstolo Paulo coloca de novo, como ele já colocou em outras partes da epístola aos Romanos, a ideia de que nós devemos viver uma vida, como nós trabalhamos aqui muitas vezes, em diversos momentos, como os reformados, puritanos gostavam de enfatizar, uma vida corandel, uma vida diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer agora na perspectiva de julgamento que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, você não deveria estar preocupado com o que aquele irmão está comendo ou deixando de comer. Outro grupo não deveria estar preocupado em alguns irmãos judaizantes, judeus, estarem guardando determinados dias. Vocês deveriam estar preocupados com a forma como vocês vivem diante de Deus. Porque haverá um momento em que todos os homens, todos os seres humanos comparecerá depois da morte, ou aqueles que estiverem vivos, depois da ressurreição, diante do tribunal divino. E todos os homens irão prestar conta a Deus daquilo que fizeram. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo, se você comeu não foi para a glória de Deus, cuidado. Você prestará conta a Deus por não ter dado graças a Deus. Se você comeu somente legume, mas não fez dando graças a Deus,
não comeu buscando a glória de Deus, você prestará conta diante disso. Se você guardou o dia como forma de disputa e não somente, mas não como decorrência de um coração, de uma consciência que entendia que deveria guardar por causa da lei de Deus e por causa da transição entre o Antigo e o Novo Testamento, com toda a sua complexidade na igreja primitiva, se você não fez isso buscando a glória de Deus, você prestará conta diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo trouxe até aqui que quer comamos, quer bebamos, quer guardemos dias, devemos fazer isso com uma consciência que busca render graças a Deus. Porque a nossa vida é uma vida que deve buscar sempre glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz que até as questões não morais podem se tornar morais pela forma como nós tratamos elas. Comer ou deixar de comer não é um problema em si, mas quando isso se torna uma disputa contra o irmão, se torna pecaminoso. O julgamento, irmãos, como nós temos visto, pertence somente ao juiz supremo. Somente Deus tem a legitimidade, somente Deus tem a competência, somente Deus tem a jurisdição de comparecer no seu tribunal e de expelir, de sentenciar os homens sobre aquilo que eles fizeram. Não é isso que está escrito? Por minha vida, verso 11, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus, inclusive os ímpios, inclusive aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor. Deus, na sua longanimidade, está chamando os homens ao arrependimento constantemente. Arrependei-vos. Diversas evidências de que a vida é muito mais do que o físico, é muito mais do que a matéria. Os homens sofrem as mazelas em si mesmos por negar a existência de um Deus. Sem contar as evidências históricas de que um homem pisou nessa terra há 2000 anos atrás, chamado Jesus Cristo. É uma evidência histórica. Há 2000 anos, Deus tem exercido a sua longanimidade para com os homens. E muitos ainda se rebelam. Muitos ainda acham que pode viver uma vida como se realmente no sepulcro tudo fosse acabar. Olha a complexidade da nossa vida, irmãos. Olha como nós nos relacionamos uns com os outros, até mesmo com quem não é cristão. Olha como nós amamos, olha como nós sorrimos, olha como nós sofremos, como nós choramos. Como vamos dizer que isso tudo não tem propósito, foi criado pelo acaso e vai terminar debaixo da terra? Os homens têm calado a consciência. A consciência, lá no fundo, tem dito que existe um Deus e esse Deus tem acusado cada homem dos seus pecados. E aqueles que não confessam o Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem chamado ao arrependimento. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se render ao Senhor Jesus Cristo e de viver uma vida não sem esperança, mas uma vida que a eternidade, como estávamos conversando ontem, é certa. Uma vida que não planeja a curto prazo porque entende que a morte acabou, mas uma vida que entende que a morte é apenas uma transição para viver uma vida em benefícios eternos e plenos com Deus. É por isso que o crente não se preocupa, ou não deve se preocupar com a morte. Não deve temer a morte, porque algo melhor espera o cristão. Só nós temos essa esperança. Aqueles que não confessaram o Senhor Jesus Cristo, que possam vir confessar o Senhor como seu único Senhor e Salvador, e experimentar todos os benefícios que nós experimentamos oriundos da fé em Cristo. Somente Deus irá julgar a cada um de nós. É por isso que nós não devemos ser juízes sobre o nosso irmão, mas sim buscar amá-lo. E vamos agora a algumas aplicações, trazendo agora para o nosso tempo, de alguns pontos que têm se tornado, muitas vezes, disputa na igreja de Cristo, nas igrejas de Cristo em geral. Alguns temas que têm sido argumento para demonstrar uma certa santidade.
do mais fraco e às vezes do mais forte para demonstrar o seu conhecimento e a sua soberba. O primeiro tema que nós podemos abordar, que é atual, que é uma disputa, né, que uma conversa que vem há muitos anos, é sobre a ingestão de vinho. Essa disputa na igreja existe até hoje. Uma disputa de irmãos que vão entender que devemos se abster do álcool. A abstenção do álcool é uma abstenção que glorifica a Deus. E esse é o único caminho. E deve ser impositivo a todos os outros. Ninguém deve beber. E nós temos visto diversas passagens bíblicas que condenam a embriaguez, mas não o consumo. Nós temos visto que o próprio Cristo, no primeiro milagre que fez, foi justamente multiplicar o vinho. Ele transformou a água em vinho. E alguns tendem a afirmar que aquele não era vinho, não tinha álcool. É um suco. Se foi suco, não era milagre, não foi milagre. Se foi milagre, é porque é vinho. Cristo, de maneira sobrenatural, pulou todo o processo de fermentação natural e fez de que aquela fermentação ocorresse em tempos recordes e fez o vinho. Um dos melhores vinhos, conforme os convidados experimentaram. Mas essa aqui não é a questão, esse aqui não é um tema. Porque apesar dessa nossa posição, alguns irmãos vão ter um problema, uma questão de consciência de que não se deve ingerir bebida alcoólica. Ou alguns irmãos tiveram problemas na sua vida passada com alcoolismo. Ou quando eles bebem bebida alcoólica, eles lembram da sua vida devassa no passado. E esse irmão, realmente o beber bebida alcoólica pode tornar pecado para ele. E como se resolve isso? Da maneira como nós vimos em Romanos capítulo 14. Aquele que se abstém do álcool, faça para a glória de Deus. Aquele que bebe, beba para a glória de Deus, fugindo da embriaguez. Seja sóbrio. Evite determinados lugares, evite determinadas bebidas que possam trazer escândalo para a igreja. O outro tema também muito disputado é sobre a educação domiciliar. Aquilo que nós chamamos de homeschooling. Nós temos visto que irmãos piedosos estão buscando, trazendo para si aquilo que é bíblico, a responsabilidade que Deus dá aos pais, primariamente, de educar os seus filhos, e eles buscam trazer e aplicar isso dentro dos seus lares, tirando as crianças das escolas. Esse grupo faz isso glorificando a Deus, buscando glorificar a Deus. Existe um outro grupo que entende que, apesar da responsabilidade, é permitido delegar sem a perda da responsabilidade. É uma delegação responsiva. É aquela delegação que vai para a escola, mas os pais estão fiscalizando aquilo que está sendo ensinado, aquilo que os filhos estão aprendendo. E eles fazem isso também para a glória de Deus. E entendem que não são capazes ou aptos para ensinar seus filhos em casa. Ou o seu trabalho não permite ensinar os seus filhos em casa. E qual a disputa que muitas vezes tem surgido é que um grupo que educa em casa pode se achar mais piedoso do que o grupo que leva para a escola. E o grupo que leva para a escola tende a desprezar os irmãos que estão ensinando em casa porque é uma educação extremista. Ambos devem buscar glorificar a Deus nessa margem de liberdade que Cristo dá. Não abrindo mão do dever de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E a última, irmãos, que tem sido também muito debatido, é sobre número de filhos, quantidade de filhos. Tem se tornado disputa entre famílias, e às vezes eu já presenciei casos de desprezo na forma de expor isso. Uns irmãos entendem, baseado na palavra de Deus, princípios bíblicos de que ter filhos são bênçãos do Senhor. E como bênçãos do Senhor, a ideia de quanto mais bênçãos. E tendem a ter filhos o quanto o Senhor der. E fazem isso buscando glorificar a Deus.
trazendo santos ao mundo, cumprindo a ideia de pacto. Mas existe um outro irmão, de repente com uma outra experiência, mas também entende a importância de ter filhos, que deve ter filhos, que entende que não é bem assim. Que entende que, de repente, uma quantidade sem controle de filhos pode gerar uma certa escassez na família, uma certa necessidade na família. Um grupo vai dizer, isso é não confiar em Deus. Isso é julgamento ao irmão. Quer tenhamos a quantidade de filhos que o Senhor nos dá, quer tenhamos menos filhos, mas tenhamos para a glória de Deus. Tenhamos ensinando nos caminhos do Senhor. E não venhamos a desprezar os irmãos que têm bastante filhos, dizendo que isso às vezes é uma irresponsabilidade, porque eles estão confiando no Senhor, e o Senhor tem sustentado, como sustentou durante toda a história. E aqueles que são mais experimentados com esse entendimento, não venham a julgar o outro irmão, a outra família. Por diversos motivos entendem que ter menos filhos é melhor. A ideia desses temas aqui, irmãos, tem muitos outros, é a ideia de nós trazermos em mente que Cristo é Senhor sobre a igreja. É trazer à nossa mente de que existe aquilo que é chamado de liberdade cristã, de que Cristo concedeu a nós uma margem de liberdade. Não há luz suficiente nas Escrituras para dizer que um ou outro está pecando. Se eu não posso afirmar categoricamente que é pecado, então eu tenho que ter cuidado na hora de expor algum julgamento com o meu irmão. Que possamos entender, irmãos, que Cristo nos libertou. Venhamos a fugir de qualquer tipo de posição, de qualquer tipo de corrente, de doutrina de homens que tende a ofuscar o Senhor Jesus Cristo, que tende a ofuscar a prevalência do Evangelho de Cristo. Muitas igrejas com falsas doutrinas têm colocado tradição de homens e têm escravizado a igreja de Cristo, dizendo aquilo que se deve ou não deve fazer sem nenhum fundamento bíblico. Cristo está dizendo que Ele nos libertou do pecado e Ele nos deu a liberdade baseada e fundada nele. Lembrando de coisas não morais. Mas existe uma margem de preferências que o Senhor nos dá. A forma como eu vou reger em algumas questões particulares da minha família é diferente do que o outro irmão vai ter. A forma de arrumar a casa, a forma de como comprar ou deixar de comprar, isso está baseado na liberdade cristã, mas nós devemos fazer isso para a glória de Deus, tanto um como o outro. Esse é o ensino maior que o apóstolo Paulo está trazendo. Não podemos perder de vista que Cristo é Senhor sobre nós, que nós devemos viver uma vida que glorifica ao Senhor Jesus Cristo e que nós devemos amar o nosso irmão como Cristo nos amou, não sendo afoitos em julgá-lo ou desprezá-lo. Pelo contrário, buscar entender, buscar amar e buscar muitas vezes se conformar e amoldar a Ele, porque às vezes é um fraco na fé. E o mais fraco também tem que ter cuidado para não querer que a sua posição seja um imperativo para todos os irmãos que devem seguir assim. Esse é o equilíbrio da igreja de Cristo. É o espaço de diversidade que pode haver. Lícito. Baseado na liberdade que Cristo nos dá. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, te louvamos. Obrigado pela